são os inputs e os outputs. Tem no meio os sistemas de retroalimentação. Bom, vou falar um pouco sobre tendências, a evolução do uso do espectro no Brasil e fora do Brasil. A Mia ela fez uma colocação muito importante, essa questão da harmonização. Nós somos muitas vezes criticados e perguntados por que a gente persegue isso com muito afinco. E as razões ela já alinhou, ela já relacionou aqui. E é óbvio que nem sempre a gente consegue chegar nesse objetivo, em termos globais. Quando não em termos globais, em termos regionais. Porque isso afeta profundamente a escala dos produtos, o avanço da tecnologia, ele segue especificações que são acompanhadas internacionalmente. Então, a gente precisa alinhar, tentar pelo menos alinhar com essas especificações internacionais. A questão do planejamento, como é que nós fazemos esse trabalho de planejamento? Depois eu vou fazer um pouco, uma pincelada a respeito de algumas dificuldades que nós temos do ponto de vista de coordenação de interesses e necessidades. Projetos que estão em andamento e como é que se dá a atuação internacional da Anatel sobre o tema espectro. Por último, eu alinhei alguns desafios que nós precisamos vencer e com a ajuda do mercado, eu acredito que a gente pode chegar lá com sucesso. Bom, mercado de telecom, a questão da evolução. Estamos caminhando aí rapidamente para o que se resolveu chamar de 4 por aí, né? Algumas considerações a respeito da demanda, é uma demanda acelerada, e nós estamos falando de uma janela entre 400 MHz e 5 GB. Não significa que não possa haver mobilidade em outras faixas, abaixo ou acima disso, mas do ponto de vista de escala, de tecnologia hoje, no mercado, nós estamos centrando os esforços nesse intervalo de espectro. A infraestrutura de acesso. Os custos, muitas vezes, são proibitivos quando se fala de infraestrutura física. Então, o espectro passa a receber um valor agregado muito importante na substituição da infraestrutura, vamos chamar de confinada, né? Fios e cabos. Assim, as soluções de radiofrequência elas são cada vez mais demandadas e não há como fugir disso. A história, a evolução da história, ela demonstra de forma cabal que nós, nos últimos 30 anos, saímos de um patamar que ia no máximo até 20, 25, 30 GB, e hoje nós estamos chegando em 70, 80 GB em termos comerciais. Isso era impossível alguns anos atrás. Então, apenas para mostrar o tamanho da dificuldade, né? Hoje em dia nós temos aí uma quantidade enorme de demandas que não haviam há alguns anos, né? Por exemplo, essa questão da radiação restrita. Hoje, é uma demanda impressionante por dispositivos que caibam dentro do conceito de radiação. E a razão é muito simples. A lei geral, ela não previu uma forma de se trabalhar com telecomunicações dentro do conceito do não licenciado que existe nos Estados Unidos, por exemplo. A única maneira é adotar o conceito da radiação. Aí existem limitações técnicas. Nem sempre é possível assim, enquadrar um determinado dispositivo num conceito técnico de radiação restrita. Por isso, algumas deformações desse conceito foram introduzidas ao longo dos últimos anos. Sob pena, se não fosse assim, nós não teríamos condições de contar com determinados tipos de aplicações no Brasil que hoje fazem um sucesso muito grande. A questão da evolução. Esse quadrinho mostra um caso específico do serviço móvel pessoal, né? Nós temos aí o espectro destinado, naquela primeira tabela, e o total de acessos embaixo. Já ultrapassou em 250 milhões, né? 255, por aí. Então, é apenas para visualizar a evolução
dessa trajetória. Planejamento. A gente parte sempre do princípio que esse recurso é escasso, é limitado e trata-se de um bem público. Portanto, ele precisa ser administrado de forma adequada, parcimoniosa, de tal maneira que uma maior quantidade de usuários, sejam eles públicos ou privados, possam efetivamente ser atendidos. A demanda, é difícil até medir essa demanda em termos concretos, em termos numéricos, mas nós temos números que, se forem comparados com o início da privatização, portanto, 98 para cá, é uma coisa impressionante. Há dados que apontam para um horizonte de 2020, no mundo, alguma coisa perto de um número absurdo, 50 bilhões de acessos. Se a gente considerar que o mundo tem pouco mais de 7 bilhões, né, talvez não chegue nem a 7 bilhões de pessoas, muita gente vai ver esse número absurdo, esse número é uma coisa que não se concebe. No entanto, nós estamos falando de acessos. Esse novo elemento que tem sido trazido para a realidade brasileira, que é o M2M, né, o ponto a ponto, máquina a máquina, vai explodir. Há algumas previsões aí que dizem que dentro de 4, 5 anos deve haver alguma coisa perto de 15 milhões de pontos nessa configuração. Dados, uma coisa que tem crescido vertiginosamente, aplicativos cada vez mais pesados. Então, é difícil de mencionar, mas as previsões apontam para alguma coisa dentro de 5, 6 anos, né, Rafael? Mais de 1 giga em termos de demanda de espectro para aplicações móveis no Brasil. Nós temos um estudo em andamento que vai nos dar um número aproximado, que é um número corretivo daquele que nós já temos. Foi objeto de estudo em 2005, 2004, 2005, usando uma metodologia da OIT, que tem sido, por vezes, até questionada. Mas nós acreditamos que o questionamento não é exatamente sobre a metodologia, mas sobre os dados de entrada. Muitas vezes não é uma coisa muito trivial obter uma certeza ou uma proximidade da realidade em cima desses dados que são questionados. No entanto, há um trabalho já adiantado na UIT, especificamente no Bureau de Rádio da UIT, para modernizar um pouco essa metodologia de tal forma que a gente tenha mais segurança na defesa dessas teses, trazendo para um cenário mais objetivo, saindo um pouco da subjetividade e chegando mais perto de números, em termos das regiões da UIT, região 1, 2 e 3 da UIT. Foi dito também aqui, uma das preocupações que nós temos é atender as políticas emanadas do governo federal, especificamente a política do Plano Nacional de Banda Larga, PNDL, que é um insumo para expandir, né, um dos insumos para expandir o que se chama de banda larga e promover a inclusão digital nas regiões que são desatendidas ou minimamente atendidas hoje no Brasil. Bom, a abordagem nós não podíamos fazer diferente, mas temos algumas limitações da própria lei, que é regida por um conceito denominado comando e controle, né? Comando e controle. Há algumas provocações que virão em breve, de tal forma a criar um ambiente favorável à discussão nova, que é a respeito do spectrum trading. Isso poderia criar uma possibilidade de trabalhar com o conceito do mercado secundário. Há alguns setores mais conservadores que acreditam que isso encontra uma dificuldade legal, mas nós estamos construindo argumentação para demover essas opiniões. Se isso for um sucesso, nós teríamos uma complementação do que foi recentemente aprovado, que é o regulamento do MVNO, dos operadores de rede virtual, e com alguns outros
outros conceitos de uso eficiente de espectro também a Anatel aprovou recentemente um regulamento que vai tratar objetivamente essa questão da avaliação da eficiência do uso do espectro. Saindo um pouco daquele conceito tradicional de quantidade de bits por hertz. Né? É uma ferramenta de engenharia poderosa. O Brasil é pioneiro em termos de regulamentação do sistema. Alguns países têm alguns critérios, mas em termos regulamentares, o Brasil é o primeiro que editou um regulamento específico para tratar essa matéria. Bom, em termos de planejamento, nós temos uma forma de agir que depende muito da demanda do mercado. Isso talvez não fique muito transparente para o público em geral, mas antes de ser lançado uma consulta pública, nós temos diversas rodadas de conversação, de negociação, de discussão técnica de mercado, que levam em conta aspectos econômicos, sociais, tecnológicos, para que a gente tenha minimamente segurança de que aquela proposição é cabível e se aproxima daquilo que todos desejam. Um exemplo é a alteração de atribuição de faixas de frequência, que se dá, por exemplo, no âmbito das conferências mundiais. A última que se encerrou no início do ano, em Genebra, ela possibilitou a transformação de uma série de atribuições que vão, né, complementar aquelas da conferência de 2007. Exemplo, essas faixas foram identificadas já para o padrão do 4G, do INT. Enfim, temos aí alguns comandos governamentais, como, por exemplo, o plano de TV digital, por meio do decreto, o decreto 5.820. E aí eu vou falar um pouco sobre os grupos. Nós temos alguns grupos de trabalho. Pouca gente tem conhecimento disso, porque é uma atividade muito voltada para dentro da agência. Mas é importante porque esse tipo de atividade afeta, pode não parecer, mas afeta muito as decisões que são de interesse do setor privado. Eu elenquei alguns ali. Nós temos um grupo que é o grupo GTA FAUS, que envolve a Anatel, as Forças Armadas e o órgão de segurança pública. Há uma demanda crescente por espectro emanada desse segmento. Como não são segmentos exatamente profissionais de telecomunicações, são altamente influenciáveis pela indústria. Mas a indústria, do ponto de vista do comércio. Essa é uma preocupação que nós temos tentado minimizar com essa atividade. Na semana passada, 2 semanas atrás, reunimos aqui representantes dos 26 estados e mais do Distrito Federal. Representantes da Secretaria de Segurança Pública, Polícia Militar, Rodoviária, Polícia Federal, enfim. O recado é claro, no sentido da harmonização e da interoperabilidade. Pela primeira vez eu ouvi uma receptividade um pouco maior a respeito dessa tese. Não ainda unânime, mas nós precisamos forçar para evitar até que haja situações ridículas que aconteceram, foram relatadas por eles próprios, na formação da Força Nacional de Segurança, por exemplo, em operações conjuntas. O equipamento não fala do outro. Fica na fronteira de São Paulo com Mato Grosso, a operação foi interrompida porque não havia como manter a comunicação. Enfim, tem os problemas de ordem econômica, porque nós sabemos que o orçamento público é uma coisa extremamente volátil e variável. Não é? Então, uma das ideias que está sendo plantada é convencê-los de que muito melhor seria serem servidos pelas próprias prestadoras de serviço. E aí as condições seriam fixadas no edital, nos editais. Né? Se essa ideia vingar, nós teríamos resolvido de uma tacada só, pelo menos 3 ou 4 problemas. A garantia da atualização da planta, a manutenção dos sistemas, a escala, embora eles ainda insistam, alguns deles insistam na questão da confidencialidade. Isso é uma coisa que tecnicamente é perfeitamente possível
resolver. Mas eu tenho repetido isso em todas as oportunidades porque é uma questão estratégica. Outro grupo que trata das necessidades relativas ao setor de infraestrutura e transportes. As demandas têm aumentado ultimamente em função de decisões recentes do governo, por exemplo, relativas ao setor ferroviário. Parece que vai novamente movimentar o país, coisa que foi esquecida há muitos anos, parece que vai ganhar um gás. Vamos ver. Mas isso nos afeta profundamente, porque nós temos que organizar o planejamento dessa atividade, principalmente porque a maior parte da tecnologia é trazida de fora. E aí, muitas vezes a gente não consegue harmonizar. Esse sistema ferroviário tem um sistema de GSM, Rail, né? que é um sistema proprietário e europeu, e que nós precisamos tentar encaixar, mas está complicado. Tivemos diversas conversas com os representantes da NTT, vamos tentar uma solução. Mas não é trivial exatamente porque há divergências, há conflitos em aplicações adotadas no Brasil e na Europa, em alguns casos. Né? É no gap do celular, GSM. Mas a gente tem radiação restrita também, então é um problema difícil, porque a radiação restrita se espalha com uma velocidade tão grande, você não sabe onde ela está. E ela interfere no uplink. Uma coisa semelhante que está acontecendo com a TIM em São Paulo. Depois a gente detalha, se vocês quiserem. GT de 700 MHz. Esse grupo de trabalho que foi criado recentemente, por ocasião da aprovação da resolução 584. Nós tínhamos aquela consulta pública 833, que estava meio congelada, não sei se todos se lembram. O que nós fizemos para fazer com que ela andasse? Extraímos o que era a proposição de telecomunicações e deixamos o que era a proposição de radiodifusão, para apaziguar os ânimos e fazer a coisa andar. Agora chegou a hora de discutirmos especificamente o que fazer com esse espectro para atender necessidades específicas de telecomunicações. Então nós temos uma previsão até o final do ano para ter pilotado. Precisamos informar oportunamente. Bom, principais projetos, rapidamente. Nós temos uma revisão do RUI, que é o regulamento do espectro, que é onde está a provocação que eu falei agora há pouco, do Spectrum Trading. Planejamento de novas faixas de RF para banda larga móvel, principalmente para atender os comandos do PNBR. Refarming da faixa de 900 MHz, a faixa de 2 GB, que traz uma novidade interessante, que é um sistema híbrido que usa componente satelital e terrestre, na banda S. Planejamento da faixa de 1,5 GB também é uma outra novidade interessante que está no forno. A destinação da banda Cará para aplicações satelitais, especificamente para o DTH e para a banda larga também, no modo satelital, e aplicações militares, destinadas à defesa e segurança nacional. A harmonização de RF para a segurança pública, eu mencionei rapidamente aqui, mas isso afeta fortemente as necessidades projetadas para os grandes eventos que vão ocorrer a partir, já começaram a ocorrer, né? Tivemos jogos militares, Rio mais 20, amanhã, ano que vem tem Copa das Confederações, Copa do Mundo, até culminar na Olimpíada em 2016. Então, o setor de segurança pública precisa se conversar. Então, a gente está tentando harmonizar essa questão, pacificar essa questão para depois harmonizar. O uso temporário é um outro regulamento importante que está em fase de revisão, porque é um mecanismo muito célere para licenciar, muito rápido e tem sido uma mão na roda. Mas eu preciso de alguns ajustes para atender essas demandas, esses eventos de grande envergadura. As faixas de RF para atendimento aos grandes eventos. Então, tem a faixa de 450 MB, tem a faixa de 700 MB, é uma possibilidade
talvez não em toda a abrangência do país, mas é uma coisa que a gente está também estudando. Tem aqueles chamados projetos estruturantes, né, que são diretamente vinculados à questão de segurança, de infraestrutura. Então, uma série de faixas que são estudos para atender isso que a gente chama de projeto estruturante, de mais longo prazo. A atuação internacional, nós temos aí alguma série de comissões formadas sob coordenação da nossa área. Vou passar rapidamente, quem tiver interesse em aprofundar, estamos à disposição. Desafios. Eu elenquei, tem mais do que eu elenquei esses 4 aí, porque esses, de fato, nos parecem aqueles desafios com maior dificuldade de vencer. Né? A questão do 700 mega, para garantir o crescimento do serviço sem prejudicar o que já existe hoje operando nessa faixa. As necessidades de um setor específico, ou de vários setores, com divergências, com implicações mercadológicas, enfim. Essas questões todas afetam profundamente a decisão. Aí o Conselho Diretor ele precisa estar muito bem calçado para ir na direção correta. Garantir a construção de redes de rádio, comunicações, com impactos, sem impactos negativos, né? Garantir a presença de equipamentos com qualidade, com tecnologia moderna, com funcionalidade de fato, né? que seja utilizável. Né? Porque, quando se importa alguma coisa, nem sempre essa alguma coisa é compatível com as redes e as estruturas brasileiras. É preciso verificar isso no mecanismo que a gente adota, a certificação. E é isso. Obrigado a todos.